aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a pedidos, tá? Nós trabalharemos então um pouquinho com questões voltadas para as orações subordinadas, certo? Como o pessoal ainda tem dificuldade, né, para se adequar a algumas situações lançadas pelas questões, então eu selecionei 4 que envolvam, né, as orações subordinadas para que então nós analisemos e vejamos aqui quais são as suas respostas e como é que se chega nelas, tá? Muito bem. A primeira questão diz o seguinte: todos os enunciados abaixo correspondem a orações subordinadas substantivas, exceto, ou seja, uma delas não é subordinada substantiva, né, pessoal? Então, vejam a primeira. Espero sinceramente isto, que vocês não faltem mais. Essa é uma subordinada substantiva porque essa expressão que vocês não faltem mais, ela substitui a palavra isto. Então, ela está funcionando como uma oração subordinada substantiva apositiva, dando explicação sobre o termo da oração principal. Tá? A letra B. Desejo que ela volte logo. Quem deseja, deseja alguma coisa. Eu coloquei uma oração inteira para expressar o que deseja. Então, essa oração, na verdade, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tá? Porque ela está entrando no lugar de um objeto direto. A letra C. Gostaria de que todos me apoiassem. Mesma coisa, tá? Quem gostaria, gostaria de alguma coisa. Toda a oração toma lugar do objeto indireto, portanto, é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Tá? Depois, tenho medo de que esses assessores me traiam. De que esses assessores me traiam, complementa a palavra medo, porque quem tem medo de alguma coisa. Então, pessoal, essa palavra medo, na verdade, ela já é o objeto direto de tenho, e essa expressão que vem depois completa o sentido deste nome. Portanto, é uma completiva nominal. Todas essas no âmbito das orações subordinadas substantivas, gente. Por quê? Porque essas orações, elas fecham o sentido do que falta na oração principal, certo? Essa é a função da oração subordinada substantiva. Mas a letra E, ela é um pouquinho diferente, porque ela diz: os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. O que foram convocados não complementa jogadores. Ele traz uma informação mais específica, né? Caracteriza quem são especificamente esses jogadores. Então, aqui nós temos um caso de uma oração subordinada adjetiva, certo? Restritiva porque está indicando especificamente que jogadores são esses. Então, a resposta certa desse exercício é a letra E. Depois, pessoal, leia as sentenças. É preciso que ela se encante por mim. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Assinale abaixo a alternativa que classifica correta e respectivamente as orações subordinadas substantivas destacadas. Tá? Gente, para quem tem dificuldade para encontrar diretamente qual é a oração subordinada substantiva, reporta primeiro para a oração principal, que é aquela, né, em que falta informação, para a gente conseguir identificar justamente que parte é essa que falta. Olha lá no primeiro enunciado, tá? No primeiro exemplo, a gente tem é preciso. O é, nós partimos do pressuposto de que ele é um verbo de ligação, ou seja, ele está ligando uma característica até o sujeito nesse caso. A palavra preciso, por ser adjetivo, tá? Ela entra na condição de um predicativo do sujeito. Então, se tem o verbo de ligação e tem o predicativo do sujeito, o que falta? Falta o sujeito, né? Então, essa expressão que ela se encante por mim é o que poderia estar no início da frase. Ela é o sujeito dessa oração. Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Agora, a gente viu que tem 2 alternativas com essa mesma classificação. Agora, vejam só a diferença que há na segunda frase. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Gente, de que saiu no prejuízo complementa a informação conclusão, que é um substantivo, que no caso é o objeto indireto do verbo chegar. Né? Então, o que acontece? Aqui nós temos, na verdade, uma expressão que complementa um nome, portanto, ela é completiva nominal. Sendo assim, a resposta, a letra B, está correta, né? Porque ela fala, a primeira frase, ela é então subjetiva, porque é no lugar do sujeito, e a segunda frase a oração marcada é completiva nominal, porque entra no lugar justamente do complemento nominal. A terceira questão que nós temos aqui, pessoal, diz o seguinte:
Assinale a única alternativa que possui uma oração subordinada adverbial condicional. Vocês vão ver agora no decorrer das expressões, tá? Que algumas frases elas têm a conjunção expressa, indicando inclusive qual seria a sua classificação, e tem frase que não tem essa conjunção diretamente colocada. Olhem só. Levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. Tá? Levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. Para que indica uma finalidade, a fim de que, né? Para algo, com a intenção de alguma coisa. Então ela não é uma adverbial condicional, ela é uma adverbial final. Depois, tenho estudado menos do que deveria. Tá? Tenho estudado menos do que deveria, a gente tem ali uma condição de comparação. É o momento do estudo e o quanto deveria ser estudado. Não é correspondente, mas para a gente reconhecer isso, eu preciso do menos do que estabelece a comparação. Agora, olha a próxima. Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. Não tendo clientes, nós temos uma oração reduzida ali, pessoal. Viram que tem o verbo colocado no gerúndio, né? No tendo. Se eu substituísse pela forma desenvolvida, a frase ficaria: caso não tenha clientes, você poderá ir embora mais cedo. Sendo assim, pessoal, essa é a resposta certa, porque a expressão não tendo clientes expressa uma condição para o fato de poder ir embora mais cedo. Por isso a letra C é a resposta certa. A letra D, só para a gente finalizar, é uma adverbial concessiva, né? Porque embora não conhecesse ninguém na cidade, logo se enturmou. O fato é que se enturmou cedo, né? E a informação contraditória que não impede a formação da oração principal é, embora não conhecesse ninguém na cidade, que é uma ideia de concessão, né? De permitir com que algo aconteça, tá bem? Então não pode fechar como resposta certa, só a letra C mesmo. A última questão que nós veremos aqui hoje, pessoal, diz: indique entre as orações abaixo qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva, de acordo com aquilo que eu estava explicando antes na questão anterior, tá? A letra A, vem agora ou perderá a vez de jogar, a gente não tem nem oração subordinada, tá? As duas são orações coordenadas, ligadas pela conjunção ou, que expressa a ideia de alternância, no caso de alternativa, né? Uma opção ou outra deve ser feita. A letra B, quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. Vejam só que coisa, né? Ainda que chegue tarde é a expressão concessiva, porque ela não impede a realização de que se quer muito que a pessoa venha para o jantar, tá? Então, a permissividade do poder chegar tarde indica que essa é uma oração concessiva, tá bem? A letra C. Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém chegou 2 horas depois. Vejam que aqui nós temos, né, uma informação que também é contraditória, mas ela não é permissiva simplesmente. Ela anula, né, a informação inicial. Ele prometeu chegar numa hora, mas ele não cumpriu, né? Ele chegou 2 horas depois. Então, não é uma permissividade, que é um descumprimento. Dessa forma, a gente tem aqui, além de ter uma oração coordenada, né, as duas são orações coordenadas na letra C, elas têm sentido completo fechadas, elas ainda por cima anulam, a segunda anula a informação da primeira, portanto é uma coordenada adversativa. E a última aqui, pessoal, letra D, viajaremos se não chover amanhã, a gente já sabe que o se indica uma ideia de condição, né? Então só vai viajar se não houver chuva no outro dia. Certo, pessoal? Por hoje era isso então, apenas para a gente retomar algumas questões de orações subordinadas. Precisando de mais informações, coloquem aí nos comentários para a gente, que a gente pode produzir mais material voltado para o que vocês precisam. Um abraço para vocês e até a próxima!